O sopro suave da floresta revela segredos profundos que a alma jamais esquece. Ana se refugiou na cabana, com suas paredes de madeira desgastada e telhado coberto de musgo, um abrigo perdido em meio à floresta. Cada dia era uma luta silenciosa contra a dor da perda. O eco de um amor profundo ainda pulsava em seu peito, como um velho tambor que não sabia quando parar. Mas ali, entre os troncos centenários e a brisa suave, algo mágico parecia se formar. O sussurro das folhas ao vento trazia promessas de entendimento e cura. A natureza, com seus sons e fragrâncias, abraçava-a e dizia que a dor não era todo o seu ser. Com cada caminhada por trilhos cobertos de folhas secas, Ana percebia que a floresta tinha suas próprias histórias. Os pássaros cantavam melodias que pareciam confortá-la em seus momentos de solidão. E a luz do sol, filtrada entre as folhas, tocava seu rosto como um último abraço de alguém amado. Era reconfortante, mas também desafiador. Era hora de enfrentar a Sá. Uma raiz robusta, que se erguia como um guardião da floresta, escondia um objeto curioso. Ana se agachou, expectativa crescente, e encontrou um antigo diário. Estava empoeirado, com capas de couro desgastadas e páginas que pareciam ter sido escritas por mãos que também conheciam a dor do amor. A primeira página trouxe relatos de corações que, como o dela, buscaram a cura. Palavras de desesperança entrelaçadas, com descobertas inesperadas. Ana se viu ali. Refletida nas emoções traduzidas por outro, as dores e o amor que transbordavam das páginas ofereciam não apenas consolo, mas uma nova perspectiva. Poderia a perda ser uma porta aberta para algo novo, em vez de um final? A leitura a envolveu, e cada frase era como uma brisa que acariciava cicatrizes ainda frescas. O diário a levou em uma jornada de reavaliação. À medida que Ana absorvia cada história, a conexão com os pequenos milagres ao seu redor, como a dança das folhas e o perfume da terra molhada, se intensificava. E aí, a floresta se tornava um verdadeiro lar. A calorosa rota até a cidade, onde gestos de compaixão de estranhos se cruzavam com suas emoções adormecidas, estava cheia de ensinamentos. O amor compartilhado com aqueles que a rodeavam apontava que a verdadeira cura não era fugir da dor, mas mergulhar fundo nas memórias que a moldaram. Ana estava prestes a confrontar suas crenças limitantes sobre o amor e a dor. Mas o que mais a floresta poderia revelar sobre sua história? O que mais estava por vir essa nova jornada? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. Ana parou, a respiração presa na garganta. A floresta ao seu redor parecia respirar com ela, mas algo estava diferente. A brisa que antes mentia suavemente em seus ouvidos agora tinha um tom de urgência. Ela segurava o diário com força, e ao abrir a seguinte página, sentiu um frio na espinha. As palavras pareciam dançar diante de seus olhos, como se estivessem se transformando em som. Então ocorreu. O estrondo atingiu, como se a própria terra tivesse se partido. Ana saltou e, ao olhar para cima, viu uma nuvem de poeira se levantando em um local próximo. O barulho seguiu, ecoando por entre as árvores, um som de craquelar e quebrar, algo que não deveria estar ali. Corações em alerta. Ana e a floresta estavam em choque. Ela correu,
puxando o diário e sentindo seu peso como uma âncora. O que seria isso? Pensou. Correndo em direção ao barulho, cada passo era um tambor que acelerava seu coração. Quando chegou, ficou parada, com os olhos arregalados. Uma árvore gigantesca, centenária, havia desabado. Mas mais do que isso, um espaço no tronco cortado permitiu uma visão interna macabra. E ali, atrás de raízes e lama, um brilho metálico chamou sua atenção. Ana se atreveu a se aproximar. Era uma caixa, bem antiga, coberta de folhas e fumaça do que tinha acontecido. Ao abri-la, um frio profundo percorreu sua pele. Dentro, não havia ouro nem pedras preciosas, mas algo bem mais chocante: fotografias. E quando as viu, o mundo dela desabou. Retratos de pessoas que ela conhecia, familiares, amigos, todos com expressões de felicidade. Mas havia algo mais. Em todas as fotos havia um homem, o mesmo homem. Um sorriso familiar para Ana, algo que fez seu coração parar um segundo. Era Paulo, seu falecido amor. Mas o que ele fazia nas vidas dessas pessoas? O que isso significava? A sensação de perda, que até então era densa só na sua vida, agora dilatava como um balão prestes a estourar. Ela se lembrou de segredos sussurrados, olhares furtivos. Lembrou de conversas que não faziam sentido. O diário agora se tornava um peso pesado em suas mãos. Ao lado, uma voz feminina, uma mulher da vila próxima, apareceu, o rosto incrédulo. "O que você encontrou?" perguntou, ao ver a caixa aberta. Isso é do meu amor." Foi tudo que Ana conseguiu dizer. Seu olhar fixo nas fotos que a consumiam. A mulher hesitou, seu olhar se escurecendo. "Você não sabe o que isso significa, não é? Ele não era o que você pensava." Uma onda de choque a atingiu. "O que você quer dizer com isso?" A mente de Ana girava. Será que Paulo estava entrelaçado na vida de todos eles? Sabia que ele tinha segredos, mas o que era isso? Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés. O barulho da floresta foi substituído por um silêncio ameaçador. Ela estava prestes a descobrir que o amor dela carregava sombras muito mais profundas do que ela poderia imaginar. E enquanto a mulher se aproximava, o ar tornou-se pesado com o peso daquela revelação. "Algumas verdades, Ana, são mais dolorosas que a própria dor da perda." Ela murmurou, e isso cortou Ana como uma facada. O que mais estava escondido? O que mais sua alma teria que suportar? Ana estava em choque, e a mulher à sua frente parecia perceber. "Você precisa ouvir. Não é só isso", disse, sua voz tremendo levemente. O olhar da mulher se aprofundou, como se estivesse assistindo a uma tempestade se formar. "Não é só que ele não era o que você pensava. Paulo estava envolvido em coisas muito mais sombrias. Isso." Ela gesticulou para a caixa com os retratos. "Ele fazia parte de algo perigoso." Ana engoliu em seco. "Perigoso como? O que você está dizendo?" O coração dela batia tão rápido que parecia querer escapar do peito. "Olhe novamente para as fotos, você não vê?" Ele era o elo que unia todas essas pessoas em um jugo. A mulher se aproximou, o olhar carregado de preocupação. "Os sorrisos que você vê eram segredos. Ele se divertia com isso." Ana revirou os olhos nas imagens, tentando entender. Todos felizes, todos juntos. Mas por quê? O que Paulo teria feito? O frio na espinha se transformou em algo gelado e cru, uma verdade que doía. A mulher sussurrou. "Ele era parte de uma seita. Não acredite que eles vão deixar você em paz agora. Você sabe demais. Você é uma ameaça." Um ruído abafado cortou o ar, como uma lâmina. O eco de algo grande se arrastando entre as árvores. Ana e a mulher se viraram rapidamente.
A floresta, antes acolhedora, agora parecia ameaçadora. A luz do sol havia se escondido, as sombras se estendendo como mãos gélidas em busca de uma presa. Um grito irrompeu do fundo da floresta. Era uma voz familiar. Ana gelou. Mãe? Ela tentou correr, mas a mulher a segurou pelo braço. Não, você não pode ir. É uma armadilha. Mas a voz da mãe ecoava, implorante. O instinto de Ana era mais forte que o medo. Com um puxão se libertou e correu. Cada passo ressoava entre as árvores, marcando uma desordem, um caos que ela nunca havia sentido antes. Correndo, seu coração pulsava como um tambor frenético na sua cabeça. O que acontecia? Por que a voz da mãe a atingia com tanta força? Então ela a viu. Sua mãe estava caída, pálida, com o corpo coberto de folhas e sujeira. Mais perto foi quando pôde entender. Ao redor dela, figuras encapuzadas. Como sombras se movendo com uma sinfonia sinistra. Ana parou, paralisada. Não, não, não! As palavras saíam entre dentes apertados. Você não deveria ter vindo aqui, Ana, disse uma das sombras. A voz agora familiar, mas distorcida, como um eco vindo de um lugar distante. Era Paulo. As memórias de amor se desvendaram em algo que queimava, em toda a sua essência. Agora você é parte disso também. Ana olhou para a mãe, seus olhos desesperados. Você também, mãe? O que aconteceu? A dúvida e o medo explodiram dentro dela como fogos de artifício. Por que ninguém nunca disse nada? E o que fizeram com aquelas pessoas nas fotos? Com quem Paulo estava? A verdade que se desenrolava era absoluta e afetava cada pedacinho dela. Você deve escolher, Ana. Venha conosco, ou perca tudo o que ama. Ela olhou para sua mãe, os olhos cheios de lágrimas. Mãe, o que está acontecendo? Me diga a verdade. A dor em seu peito era insuportável, perdida entre o amor e a traição. Você precisa ir, Ana. Agora! A mãe gritou, a voz intensa. E foi nesse momento que tudo fez sentido. A figura de Paulo se iluminou em uma verdade terrível. Ana percebeu que ele não era apenas o homem que amava. Ele era parte de algo que não podia entender, algo que a envolvia. Uma rede que se estendia além do que ela poderia imaginar. E as trevas deixariam marcas em sua alma. Com um gesto, o céu se fechou, e sombras dançavam. Ana sentiu a necessidade de correr, mas o que faria? De que lado estaria? Enquanto o pânico a consumia, a floresta sussurrou com uma urgência maior. O destino estava ao virar da esquina, e a verdadeira revelação sobre quem estava com ela e quem era Paulo estava prestes a se desdobrar de maneira chocante. Ana estava em choque, e a mulher à sua frente parecia perceber. Você precisa ouvir, não é só isso, disse, sua voz tremendo levemente. O olhar da mulher se aprofundou, como se estivesse assistindo a uma tempestade se formar. Não é só que ele não era o que você pensava. Paulo estava envolvido em coisas muito mais sombrias. Isso, ela gesticulou para a caixa com os retratos. Ele fazia parte de algo, algo perigoso. Ana engoliu em seco. Perigoso como? O que você está dizendo? O coração dela batia tão rápido que parecia querer escapar do peito. Olha novamente para as fotos. Você não vê? Ele era o elo que unia todas essas pessoas em um jogo. A mulher se aproximou, o olhar carregado de preocupação. Os sorrisos que você vê eram segredos. Ele se divertia com isso. Ana revirou os olhos nas imagens. Todos felizes, todos juntos. Mas por quê? O que Paulo teria feito? A verdade a atingia como um soco no estômago, uma ferida que se abria. A mulher sussurrou. Ele era parte de uma seita. Não acredite que eles vão deixar você em paz agora. Você sabe demais.
Você é uma ameaça. Então, de repente, um rugido ecoou pela floresta, tão poderoso que fez Ana tremer. Era como se a terra estivesse gritando. As sombras a rodeavam, trazendo um frio cortante com elas. A sensação de que tudo estava mudando a fez olhar rapidamente em volta. E foi nesse momento que uma figura surgiu, forte e imponente. Era Luísa, sua melhor amiga. Ana! Ela gritou, correndo em direção a elas. Mas havia algo errado. Os olhos de Luísa brilhou como se estivessem cheios de uma intensidade obscura. Ana se virou, confusa. Luísa, o que você está fazendo aqui? A tensão no ar era palpável. A mulher da caixa desviou o olhar, como se a presença de Luísa fosse um alarme. Eu não consigo acreditar que você está aqui. Luísa disse entre a respiração pesada. Você estava em perigo, mas agora tudo ficou mais complicado. Complicado como? O que você sabe? Ana exigiu, a confusão crescendo. Luísa hesitou, olhando para a mulher e depois para Ana, com um toque de desespero. Eu vi Paulo. Ele me procurou. As palavras ficaram presas na garganta de Luísa como se fossem bolas de hemoglobina. Ele me disse para... Um plano, Ana. Um plano que envolve você. Eu não queria acreditar, mas... Mas o quê? Ele está tentando te levar. Ele não morreu. Ele voltou. As palavras atingiram Ana como uma torrente. Não, isso não é possível. Ele está aqui? Como ele pode estar vivo? O chão parecia tremer sob seus pés. A mulher da caixa avançou um passo, como se quisesse interromper, mas Luísa a ignorou. Eu vi as fotos. Você tinha que saber. Ele fez promessas pesadas. Está claro que ele está na seita. E agora eles querem você de volta. Ana, sem saber como reagir, se sentiu sufocada. Cada palavra de Luísa a arrastava para mais baixo. E então ela notou algo mais. A expressão da sua amiga mudara. Um brilho perturbador refletia seus olhos. Luísa, você está com medo. Você sabe de mais coisas, não sabe? Luísa pareceu hesitar, um momento de fraqueza passando por ela. A seita não é o que você pensa. Parte de mim ficou do lado deles, Ana. Fui manipulada. Havia promessas, e eles estão vindo atrás de nós. Ana olhou para a mulher, seu rosto escurecendo pela revelação. Você trabalhou com eles? Eu não sabia onde estava me metendo. Eles têm planos para nós. Para você! Luísa gritou, as palavras se tornando um desespero entrelaçado com raiva. A floresta parecia enfurecida, e com o estrondo uma árvore próxima caiu, cortando o silêncio. E a figura da mulher, antes uma aliada, agora parecia uma adversária. Vocês não podem ficar aqui. O que vem a seguir é uma tempestade. Eu não consigo proteger vocês. A seita vem atrás de quem sabe demais. Ana sentiu o chão tremer mais uma vez sob seus pés. O que mais estava acontecendo? Olhando para a mãe caída e Luísa, a confusão se intensificava. Vocês duas precisam me ajudar. Mas como iremos enfrentar isso? Luísa a segurou pelo braço. Apenas uma coisa é certa. Você precisa saber a verdade sobre Paulo. Você está prestes a descobrir a razão pela qual tudo isso está acontecendo. As palavras ressoaram na mente de Ana como um eco. E enquanto a escuridão se aproximava, a floresta sussurrava novamente. Uma advertência silenciosa. Como ela poderia confiar agora? O que mais estava por vir? As sombras se moviam ao seu redor, revelando um futuro cheio de decisões cruéis e segredos ainda mais obscuros. Ana não sabia se sairia dessa, e o tempo estava se esgotando. Ana olhou para Luísa, seu coração batendo em um ritmo frenético. Mas o que você quer dizer com ele voltou? Como isso é possível? O medo encheu sua voz, dançando com a dúvida.
A floresta ao redor parecia se apertar, as árvores inclinando-se como se quisessem ouvir a conversa. Luísa respirou fundo, os olhos brilhando com uma intensidade que Ana nunca havia visto antes. Ele fez um pacto, Ana, e agora ele está vivo de alguma forma. A seita não aceita a morte como um fim. Ele voltou para cumprir seu papel. Ana engoliu em seco, o nó na garganta aumentando. Papel? Que papel? O que eles querem com isso? A urgência no ar era palpável, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. Uma sombra passou entre as árvores e a mulher da caixa parecia nervosa. Isso não é bom. Se Paulo realmente teve esse retorno, ele pode estar sob o controle deles. E vocês duas estão agora em perigo. Perigo? Ana ecoou, desapontada com a resposta cínica. Como podemos enfrentá-los? Como posso enfrentar quem eu amei? Você precisa saber a verdade, Luísa gritou, com o desespero introduzindo a urgência em suas palavras. A seita considera você uma ameaça, Ana. Você tem que ser forte, porque as coisas estão prestes a ficar muito mais complicadas. Nesse momento, um barulho forte ecoou pela floresta. Um estrondo como um trovão, e o chão tremeu sob seus pés. O medo arrepiou a pele de Ana. O que era aquilo? Precisamos sair daqui. A mulher da caixa insistiu, puxando Ana e Luísa. Vão atrás do que sabem. Se Paulo está aqui, não será apenas você que eles querem. Ana sentiu seu coração disparar. O que você sabe sobre ele? O que ele realmente fez? Mas a mulher apenas balançou a cabeça. Apressando-se, a sombra pareceu se desgastar ao seu redor. Enquanto corriam em direção a uma clareira, Luísa parou subitamente, encarando Ana com os olhos arregalados. Ana, olhe! Ela apontou e, com horror, Ana viu figuras encapuzadas emergindo do fundo da floresta, seus sussurros como uma chuva de promessas quebradas. O pânico a envolveu quando as sombras começaram a se aproximar e Ana se virou para sua amiga. Nós precisamos encontrar um jeito de... Mas a frase ficou presa quando Luísa gritou. Esperem! As sombras estavam a poucos passos e a intensidade daquela cena era quase insuportável. Mas em um instante tudo mudou. Uma delas se destacou das outras, removendo o capuz com um movimento fluido. Ana ficou paralisada. Era sua mãe, com o rosto firmado pela determinação e o olhar que misturava amor e dor. Ana, eu vim para te salvar. O tempo parecia parar e o mundo desmoronou ao redor dela. Mãe, como você tá? O que você tá fazendo aqui? A confusão tomou conta, enquanto a mulher da caixa olhava incrédula. Você não entende, filha. Eu fiz parte disso. A seita tem muitos segredos e eu não poderia deixar você se envolver. A sinceridade nas palavras da mãe perfurou Ana como uma faca. Mas você também? Ana gritou, a dor se apossando dela. O que estava acontecendo? Precisamos ir. Agora, a mãe disse, olhando com urgência para as figuras. Eles não vão parar. Eu precisava que você soubesse que eu estou aqui para te proteger. Mas Paulo, sua voz falhou. Paulo é mais do que apenas um homem. Ele é a chave para tudo isso. Não, não, não! Ana se virou para Luísa, a incredulidade subindo pela sua pele. Como isso é possível? O que mais você não me disse? Luísa parecia confusa. As palavras não saíam. Ana, eu só pensei que você soubesse. A mãe fez outra tentativa. Ana, você precisa escolher. O que quer? Ele vai tentar você de novo. E se você se deixar levar? A floresta explodiu em um barulho ensurdecedor, uma tempestade brotando de dentro dela. Raízes e galhos estavam quebrando, e uma luz pulsante surgiu no centro. Ana ficou diante da revelação que mudava tudo.
Os segredos se misturavam em uma dança sobrenatural ao seu redor, e quando ela olhou para a mãe e Luísa, as sombras dançavam, formando uma conexão inquietante. Você é parte disso, Ana. E se não fizer uma escolha agora, há coisas que você nunca poderá compreender. A voz da mãe ecoou. Ana respirou com dificuldade, o mundo girando ao seu redor. As verdades e mentiras misturadas se tornavam um labirinto. E quando o brilho intensificou, ela sentiu que tudo o que conhecia estava prestes a desmoronar. O que eu realmente sou, mãe? A última pergunta ecoou e a floresta respondeu. Mas o que ela ouviu foi um sussurro sombrio. O que mais estava escondido? A conexão estava prestes a quebrar, e Ana percebeu que aquela escolha poderia determinar tudo. Uma decisão que poderia ser fatal, e a tempestade estava apenas começando. Olhou fixamente para sua mãe, a confusão se transformando em medo. O que você quer dizer com Paulo ser a chave? O que ele é realmente? As perguntas saíam de sua boca como uma correnteza descontrolada. O barulho ao redor delas aumentava, as figuras encapuzadas se movendo mais perto. Ana, isso é mais profundo do que você imagina. Ele foi escolhido. Parte de uma linhagem que não deveria existir. E agora, ele está aqui, em corpo e alma. As palavras da mãe cortavam como lâminas, cada sílaba ecoando em um caminho de desespero. Escolhido? Para quê? Ana sentiu a respiração falhar. A floresta tremia ao redor dela, o chão parecendo ceder. As sombras dançavam, sussurrando segredos. Antes que sua mãe pudesse responder, um estrondo ensurdecedor ecoou na clareira. A terra se partiu, criando uma fenda profunda que engoliu raízes e folhas. Ana quase perdeu o equilíbrio. O medo culminou e as figuras encapuzadas começaram a gritar. Um som desesperador. Corram! Luísa gritou, puxando Ana e sua mãe pelo braço. Mas antes que pudessem escapar, uma luz intensa surgiu da fenda, como um farol rasgando a escuridão. Um brilho azul penetrante ofuscou tudo e Ana se viu paralisada, sem saber para onde olhar. — Nell, voltem! A mãe berrou, mas era tarde demais. A luz a envolveu e, num momento, tudo passou a parecer distante. Então, quando a luz começou a se dissipar, Ana sentiu uma mudança palpável no ar. Os gritos das figuras encapuzadas agora eram murmúrios, como se estivessem em transe. E ali, no centro da clareira, uma sombra emergiu, diferente de todas as outras. Era Paulo. Ele surgiu não mais como a lembrança do homem que ela amou, mas como uma entidade, uma presença que parecia desmaterializar-se. O rosto que ela conhecia se distorcia em um sorriso que fazia seu estômago revirar. Você não entende, Ana. Eu sempre estive aqui. E ninguém pode nos separar. As palavras dele eram suaves, mas carregadas de um poder que a fez tremer. A luz se expandia ao redor dele, e todas as figuras vestidas de sombras agora o adoravam em um silêncio ensurdecedor. Ana ficou horrorizada. Paulo, o que aconteceu com você? O que você se tornou? O aperto no peito se intensificava. Cada batida de seu coração parecia gritar perigo. Eu busquei poder, amor. Você não percebeu? A seita me deu tudo o que eu sempre quis. Agora eu posso lhe dar o mesmo. Ele estendeu a mão e a luz azul parecia pulsar com vida. Não! Gritou Ana, o medo profundo tomando conta dela. Você me enganou! Você me deixou! Eu nunca soube de quem você realmente era. As lágrimas escorriam, cada gota quente alimentando sua raiva. Não se deixe levar pelo que você acha que sabe. Paulo insistiu. Isso é maior do que nós. Você ainda pode fazer parte disso, nos unirmos, encontrar nossa verdadeira força. Ele a chamava, a voz ecoando como um canto hipnótico. Luísa estava ao lado, com uma expressão de choque. Ana, você não pode. Ele não é mais o Paulo que conhecemos.
Ele é alguém diferente agora. Você tem que lutar. A urgência na voz da amiga cortou a hipnose, trazendo Ana de volta à realidade. Mas uma nova fenda se rompeu no chão, um eco de riso e sussurros ressoando das árvores sombrias. A mãe de Ana agarrou seu braço, puxando-a para mais perto. Ana, para onde estamos indo? O que Paulo realmente quer de você? O medo tomou conta de Ana. O que ela deveria fazer? As sombras ao redor dela começaram a se agitar, mais figuras emergindo da escuridão. A verdade era que Paulo sempre teve um plano que envolvia a vida dela, e agora ela estava dentro de uma armadilha. Com um rugido, a clareira tremeu novamente, e as sombras avançaram, a luz azul se intensificando. Juntos, Ana, juntos! Paulo gritou, e no calor do momento, a escolha dela desapareceu, tudo sumindo em um turbilhão. A clareira se fechou em um caos e o pânico se instalou. O que mais estava prestes a acontecer? Ana estava presa em um ciclo de traição e amor, e enquanto as luzes se apagavam, uma única pergunta pairou no ar: até onde ela iria para proteger quem amava? A luz pulsante de Paulo iluminava o espaço, o espetáculo quase hipnótico. Ana sentia a energia vibrando ao seu redor, mas não conseguia ignorar a essência de perigo que emanava dele. Você não é mais o mesmo. Sua voz mal saía, tão trêmula quanto suas mãos. Eu sou tudo o que sempre fui, Ana, e você também é parte disso. A intensidade em seus olhos era aterrorizante. Uma avalanche de emoções a inundava. Amor, traição, medo. Se na fração de segundo anterior tudo parecia confuso, agora o caos assumia uma nova forma. E então, uma das sombras avançou, sua silhueta se recortando na luz, revelando um rosto familiar. Ana sentiu o estômago revirar. Mãe? Eu não consegui ficar longe, Ana. Isso tudo é mais do que você imagina. Paulo, ele sempre soube, sempre fez parte disso. A expressão da mãe era de um sereno afeto, misturado com tristeza profunda. Ele é o que nós precisamos, e você também. O poder está aqui. Poder? Luísa murmurou, os olhos arregalados. Mãe, isso é loucura. Mas as palavras dela se perderam na explosão de risos que ecoaram ao redor, como se o próprio solo estivesse ciente da verdadeira natureza da situação. Sim, poder. Não seja ingênua, Luísa. O que vocês chamam de amor é só uma fração do que podemos ter. Ele estendeu a mão, implorando, atraindo-as como se fosse um ímã. Ana balançou a cabeça. Os pensamentos entravam em colapso. A luz antes encantadora agora parecia ameaçadora. Mãe, eu não entendo. O que você quer dizer? Que tipo de pacto é esse? O tempo parecia escorregar entre seus dedos. As figuras encapuzadas começaram a murmurar em uníssono, e o som era como uma melodia estranha, hipnotizante. Ele oferece um futuro, Ana. Um futuro onde podemos reverter tudo o que foi perdido. A mãe disse, seu olhar fixo naquela luz. Um futuro? Ana repetiu, a voz vacilante. Você quer dizer um futuro à custa de quê? A verdade que pulsava na clareira agora era palpável e esmagadora. E então, como um relâmpago em um céu ensolarado, um brilho cortante atravessou a cena. Uma das figuras encapuzadas tirou seu capuz e revelou um rosto que Ana conhecia muito bem. Eu sou eu mesma, Ana. Não tenha medo. Era a imagem dela mesma, outra Ana, com um olhar que evocava uma força desconhecida e sombria. Ana cambaleou, seu coração batendo como um tambor frenético. O que é isso? A sensação de déjà vu era avassaladora. Eu sou o que você poderia ser, a versão que aceitou o convite. A outra Ana falou, a voz carregada com outro tipo de poder. Um tipo que deixava os outros à sua volta em reverência. Você está diante da verdade, a essência do que Paulo realmente quer. É assim que a seita permanece viva.
Ana ficou paralisada. Você, uma ilusão. Não, Ana, eu sou você. O que você deixaria de lado para obter tudo, para ter o poder que pode mudar o curso da história. A outra Ana sussurrou, seus olhos brilhando numa intensidade hipnótica. E nesse turbilhão de revelações, de repente o chão começou a tremular. Uma fenda aberta se formou sob os pés, engolindo tudo ao seu redor. A luz azul, que chegava a ser encantadora, tornava-se claustrofóbica. Escolha, Ana, o que você vai fazer? Taulo perguntou, a voz transbordando com tensão. A mãe tinha agora um semblante sombrio, como se a decisão de Ana pudesse alterar tudo. Ana olhou nos olhos da outra versão de si mesma, e a conexão que sentia era surda. Como posso confiar em você? Porque eu sou você, e você tem que acreditar no que sente, mesmo que tenha medo. O amor e a dor são inseparáveis, e o poder é seu direito de nascença, a outra Ana proclamou. Os sussurros crescendo ao redor. Se você não fizer isso agora, Ana, poderá perder tudo de novo, a mãe gritou, enquanto a clareira se contorcia em uma realidade que parecia desmoronar. O pânico invadiu seu ser, enquanto a escolha se ergueu diante dela como uma tempestade. E quando Ana levantou a mão, sentindo o calor da luz azul, o mundo à sua volta começou a se desintegrar. Poderia ela realmente ser capaz de amar e destruir ao mesmo tempo? Enquanto hesitava, a revelação final caía sobre ela. Talvez o amor, a dor e a escuridão que Paulo ofereceu estavam mais entrelaçados do que jamais poderia imaginar. E no instante em que sua mão tocou a luz, tudo se desfez em um turbilhão de sombras e luz, como se o próprio universo estivesse segurando a respiração. Um grito ecoou na noite, mas de quem era? O mistério permanecia, e Ana sabia que nada seria como antes. O futuro estava prestes a se revelar, mas o que isso significava para ela e para todos os envolvidos? Cada resposta carregava um peso inesperado, e ela mal poderia respirar enquanto se preparava para enfrentar as consequências. A luz pulsante de Paulo iluminava o espaço, um espetáculo quase hipnótico. Ana sentia a energia vibrando ao seu redor, mas não conseguia ignorar a essência de perigo que emanava dele. Você não é mais o mesmo. Sua voz mal saía, tão trêmula quanto suas mãos. Eu sou tudo o que? Se na fração de segundo anterior tudo parecia confuso, agora o caos assumia uma nova forma. E então, uma das sombras avançou, sua silhueta se recortando na luz, revelando um rosto familiar. Ana sentiu o estômago revirar. Mãe, eu não consegui ficar longe, Ana. Isso tudo é mais do que você imagina. Paulo, ele sempre soube, sempre fez parte disso. A expressão da mãe era de um sereno afeto misturado com tristeza profunda. Ele é o que nós precisamos. E você também. O poder está aqui. Poder? Luísa murmurou, os olhos arregalados. Mãe, isso é loucura. Mas as palavras dela se perderam na explosão de risos que ecoaram ao redor, como se o próprio solo estivesse ciente da verdadeira natureza da situação. Sim, poder! Não seja ingênua, Luísa. O que vocês chamam de amor é só uma fração do que podemos ter. Ele estendeu a mão, implorando, atraindo-as como se fosse um ímã. Ana balançou a cabeça. Os pensamentos entravam em colapso. A luz, antes encantadora, agora parecia ameaçadora. Mãe, eu não entendo. O que você quer dizer? Que tipo de pacto é esse? O tempo parecia escorregar entre seus dedos. As figuras encapuzadas começaram a murmurar em uníssono, e o som era como uma melodia estranha, hipnotizante. Ele oferece um futuro, Ana. Um futuro onde podemos reverter tudo o que foi perdido, a mãe disse, seu olhar fixo naquela luz.
Um futuro? Ana repetiu, a voz vacilante. Você quer dizer um futuro à custa de quê? A verdade que pulsava na clareira agora era palpável e esmagadora. E então, como um relâmpago e um céu ensolarado, um brilho cortante atravessou a cena. Uma das figuras entapuzadas tirou seu capuz e revelou um rosto que Ana conhecia muito bem. Eu sou eu mesma, Ana. Não tenha medo. Era a imagem dela mesma, outra Ana, com um olhar que evocava uma força desconhecida e sombria. Ana cambaleou, seu coração batendo como um tambor frenético. O que é isso? A sensação de déjà vu era avassaladora. Eu sou o que você poderia ser. A versão que aceitou o convite, a outra Ana falou, a voz carregada com outro tipo de poder, um tipo que deixava os outros à sua volta em reverência. Você está diante da verdade, a essência do que Paulo realmente quer. É assim que a seita permanece viva. Ana ficou paralisada. Você é uma ilusão? Não, Ana. Eu sou você. O que você deixaria de lado para obter tudo? Para ter o poder que pode mudar o curso da história? A outra Ana proclamou, os sussurros crescendo ao redor. Se você não fizer isso agora, Ana, poderá perder tudo de novo. A mãe gritou, enquanto a clareira se contorcia em uma realidade que parecia desmoronar. O pânico invadiu seu ser, enquanto a escolha se ergueu diante dela como uma tempestade. E quando Ana levantou a mão, sentindo o calor da luz azul, o mundo à sua volta começou a se desintegrar. Poderia ela realmente ser capaz de amar e destruir ao mesmo tempo? Enquanto hesitava, a revelação final caía sobre ela. Talvez o amor, a dor e a escuridão que Paulo ofereceu estavam mais entrelaçados do que jamais poderia imaginar. E no instante em que sua mão tocou a luz, tudo se desfez em um turbilhão de sombras e luz, como se o próprio universo estivesse segurando a respiração. E tudo escureceu. Ana se viu sentada no chão da cabana, ofegante, como se tivesse acordado de um pesadelo. Mas não, isso não era um sonho. A cabana estava ali, as paredes de madeira desgastada ainda em pé, e a floresta ao redor, silenciosa, mas intimidadora. Luísa e sua mãe estavam lá, mas tudo parecia diferente. A luz não banhava mais os rostos delas. Elas estavam cometendo um erro, sussurrou Luísa, a voz trêmula. O que foi que você fez? O que aconteceu? Ana olhou ao redor. As duas mulheres estavam com um olhar de terror. O que vocês têm a ver com isso? A pergunta soou mais como um lamento do que uma acusação. Então sua mãe, com lágrimas nos olhos, respondeu: Ana, nós não podemos mais voltar. Você não se lembra? Fomos nós que fizemos o pacto, 3 anos atrás. Foi para te proteger, para te manter segura. Paulo, ele nos trouxe de volta. Ana começou a sentir a cabeça girar. De volta? Como assim de volta? O choque se tornou uma onda de pânico. O que você está dizendo? Você morreu, Ana. O momento em que a seita veio atrás de você. Você vieram com ele. Sua mãe respirou fundo, como se tentasse reunir coragem. Fomos nós que trouxemos seu corpo de volta. E agora sabemos que estamos presos em um ciclo. Você não pode quebrá-lo. Você não sabe o quão perigoso é. Ana sentiu as palavras dela como um soco no estômago. O que elas realmente fizeram? E se tudo o que acontecerá não fosse uma escolha dela, mas um desdobramento do que já aconteceu? Sentindo sua visão embaçar, ela perguntou: Como vocês podem me dizer isso agora? Logo agora? Porque se você não entender, não poderemos lutar. Luísa gritou. As árvores ao redor pareciam se fechar, mantendo-as em um labirinto de revelações. Ana olhou para as duas mulheres, seu coração martelando no peito. A verdade que parecia tão próxima agora se tornava um espetáculo grotesco. Poderia tudo aquilo ser real?
O que mais estava oculto nas sombras, além da dor que sentia? A sensação de desespero invadiu seu corpo enquanto a floresta rugia, como um aviso. O que realmente aconteceu e até onde foram as mentiras que contaram a ela? Era hora de descobrir se tudo o que acreditava sabia sobre sua vida era apenas uma construção de ilusões. Uma tempestade se aproximava. Ana olhou fixamente para sua mãe, a confusão se transformando em medo. O que você quer dizer com Paulo ser a chave? O que ele é realmente? As perguntas saíam de sua boca como uma correnteza descontrolada. O barulho ao redor aumentava. As figuras encapuzadas se movimentando, como se uma tempestade estivesse se formando. Ana, isso é mais profundo do que você imagina. Paulo ele foi escolhido, parte de uma linhagem que não deveria existir. As palavras da mãe cortavam como lâminas, cada sílaba ecoando em um caminho de desespero. Escolhido? Para quê? Ana sentiu a respiração falhar. A floresta tremia ao redor dela. O chão parecia ceder, as árvores se curvando como se quisessem ouvir aqueles segredos. Antes que sua mãe pudesse responder, uma fenda se abriu sob os pés, o solo se partindo com um estrondo ensurdecedor. Uma luz intensa começou a escapar do chão, pulsando como um coração gigante, iluminando a clareira e criando sombras dançantes. Ana viu figuras encapuzadas gritando, suas vozes misturando-se em um coro de desespero e euforia. "Corram!" gritou Luísa, puxando Ana e sua mãe, mas a luz a segurava, como um ímã. Ana olhou para o chão. As raízes pareciam como serpentes saindo da terra, tentando pegar suas pernas. "Mãe, o que está acontecendo?" Olhando nos olhos de sua mãe, ela sentiu um desespero colossal. "Você precisa entender, Ana. O pacto que fizemos não foi só por você. Era para nós também." A voz da mãe ecoou e Ana ficou parada, incapaz de processar as palavras que saíam dela. Foi então que a segunda figura, a imagem dela mesma, a outra Ana, chamou a atenção. "Você ainda não entendeu, Ana. O poder que Paulo busca vem da escolha de cada um." A outra Ana apontava para o chão, onde a luz se intensificava. "Poder? Que poder? O que você quer dizer?" Ana gritou, seus próprios olhos brilhando com incredulidade. Mas a resposta nunca veio. A clareira estourou em uma confusão de luz e som, e nesse momento um rugido profundo surgiu do abismo da fenda. Uma sombra imensa, formada por uma criatura que parecia se alimentar da luz, começou a se erguer. Seus olhos brilhavam como duas chamas, e quando olhou para Ana, o mundo parecia desmoronar. "Vocês invocaram o que não compreendem." A criatura disse, sua voz ecoando como trovão. "E agora pagarão o preço." As raízes cercaram Ana e sua mãe, puxando-as de volta, dançando em um balé sombrio. Ana sentiu o chão tremer sob seus pés, mas em suas entranhas algo despertou. O que ela sentia por Paulo não se restringia a amor. Era mais um nó de poder, um elo que não era apenas fruto do que foi perdido, mas algo que pulsava no fundo dela. Algo que estava enraizado na própria floresta. Você não pode me levar!" gritou, endereçando a criatura. E aí, para sua total incredulidade, a criatura parou, os olhos brilhando mais intensamente. "Você é mais do que uma simples mortal, Ana. A linhagem dentro de você é forte." Os murmúrios das figuras encapuzadas se elevaram, como se fossem um eco, um canto melancólico. "Qual linhagem? O que isso significa?" O pânico crescendo. Tudo o que ela havia acreditado estava se desfazendo em vapor quente, e a verdade se apresentava brutal e nua. A outra Ana sorriu, um brilho de vitória em seus olhos.
Você sempre teve este poder, Ana. E ele está se manifestando agora. Ana olhou para Luísa, que estava paralisada, os olhos arregalados. Você também sabia? A traição que emanava do olhar de Luísa feriu profundamente. Você me deixou acreditar nas mentiras. Eu queria te proteger, Luísa respondeu, as lágrimas escorrendo. Mas não é só sobre você mais, Ana. A criatura se aproximou, a luz em seus olhos, pulsando em ritmo frenético. Ana sentiu a pressão de tudo ao redor, o poder crescendo dentro dela como uma tempestade prestes a explodir. E foi nesse momento que a fenda deixou escapar um vento forte, abrindo uma visão para um mundo além, onde a floresta se misturava às sombras distantes. Escolha, Ana. Você é parte disso. O poder te chamará ou você ficará presa nesse pesadelo. As palavras da criatura destruíram a última ideia de normalidade na cabeça de Ana. O que sua mãe havia dito, o que Paulo queria, tudo fez sentido de uma maneira terrível. No instante seguinte, Ana piscou e tudo ao seu redor se transformou em um espetáculo vívido. A frustração no rosto de sua mãe, as lágrimas nos olhos de Luísa. E a outra Ana, aquele reflexo que era ao mesmo tempo familiar e alienígena. A clareira rugiu, as criaturas do passado ergueram-se e rugiram, perto de um colapso. E enquanto a luz pulsava, Ana percebeu que toda sua vida, suas escolhas, sempre foram um jogo. Um jogo em que ela agora estava prestes a entrar com tudo. Eu não tenho medo, gritou. Mas ao mesmo tempo, o eco de suas palavras se misturou entre as sombras. E nesse turbilhão, onde suas ansiedades e medos se entrelaçavam, a verdade gritou mais alto que tudo, o que isso significava para ela e para todos aqueles que... O que a linhagem realmente implicava e quem seria ela frente a isso tudo, prestes a fazer uma escolha que mudaria o curso de sua história para sempre. Ana. O nome ecoou em sua mente como um mantra. Ela olhou ao redor. A clareira estava tomada por uma tempestade de energias. A luz azul se retorcia e as vozes encapuzadas murmuravam sob um véu de expectativa. Paulo, com aquele sorriso no rosto, era uma presença perturbadora. Mas a luz não era mais acolhedora. Era uma sirene, um chamado para o desconhecido. Você precisa decidir, Ana. Os ecos pareciam gritar. A outra Ana, aquela sombra viva, fez um movimento e Ana sentiu um frio percorrer a espinha. Você ainda tem uma escolha. Sua mãe disse, os olhos brilhando com o peso da verdade. Luísa, em pé ao lado, estava tensa, os dedos entrelaçados, testemunhando o que estava por vir. Eu não posso deixar vocês! Gritou Ana, sentindo seu coração acelerar. Aquele amor por Paulo, o que era, na verdade? Um jogo, uma ilusão, uma parte dela que agora queria liberdade. Amor é poder, Ana. O que você vai fazer? Paulo avançou, o brilho na luz tornando-se quase insuportável. Qualquer dúvida teria sufocado, mas agora, em meio ao caos, ela abria caminho para a verdade. 5 batidas de seu coração, 1 segundo. E então... Eu não posso ser parte disso! Gritou. Com todas as forças que tinha, o eco se distorceu, reverberando na floresta. E nesse instante, a realidade se desfez. A luz explosiva transformou-se em uma tempestade de sombras. Ana viu as figuras se contorcerem, as raízes apertarem as pernas dela, como se a terra estivesse tentando segurá-la. Mas ela estava decidida. A escolha era dela, não de Paulo, não da seita, não da dor. Ela lançou o medo para longe. O poder estava ali, pulsando dentro dela. Uma chama que não a consumiria, mas a guiaria. Eu sou mais do que isso. Ana sentiu seu corpo arder. E a luz azul mudou de intensidade, tornando-se um arco-íris luminoso que a envolveu. A clareira estremeceu e tudo o que havia ali começou a se desvanecer, como se a própria essência do lugar estivesse se transformando. Não deixe isso acontecer!
Paulo gritou, mas a voz dele se perdeu no sopro do vento. Ana sentiu a força de sua própria linhagem, de onde tudo começou, e a clareira se tornou um espelho de sua escolha. As sombras se separaram, e Ana fez o que seus instintos mandaram. Eu vou ficar comigo mesma. E no mesmo instante, um raio de luz cortou a escuridão, e tudo à sua volta foi engolido. Quando a luz finalmente se desvaneceu, Ana se viu sozinha na floresta. Não havia figuras encapuzadas, nem Paulo, nem sua mãe ou Luísa. Apenas ela, cercada pela beleza natural que antes parecia ameaçadora. O equilíbrio havia sido restaurado. Desesperada, olhou em volta e gritou: "Mãe! Luísa!" Mas não havia resposta. Apenas o canto dos pássaros e o sussurro das folhas. O silêncio ecoava, e uma parte dela sabia que o preço havia sido alto. No entanto, algo brilhava em seu coração, uma nova esperança. Aquilo não significava o fim, mas o começo de uma jornada, não apenas para Ana, mas para todos que um dia foram capturados por sua própria escuridão. Enquanto seguia a árvore adentro, as memórias do que aconteceu começavam a se dispersar. Havia desafios à frente, mas ela os enfrentaria. Ana agora conhecia a verdadeira natureza do amor e da dor, e isso a tornava forte. Com cada passo, um murmúrio ecoou na floresta. A liberdade é a verdadeira essência do poder. E você, querido leitor, também se encontrou perdido em labirintos como esse? Então não perca um segundo mais. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajude a trazer mais conteúdos incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final. Somente você, verdadeiro fã.